Boa tarde, pessoal. Já temos quórum, então podemos começar a nossa reunião. A reunião a sétima reunião extraordinária da Congregação do EMEC em 2015. Vou começar pelos informes habituais. Vou começar, como é habitual, pelos informes. Eu tenho aqui dois informes que me foram passados pelo Vanderlei, relacionados, um ao serviço de limpeza e outro a serviço de manutenção. Com relação ao serviço de limpeza aqui do IMEC, o contrato de prestação de serviço de limpeza passou por um novo processo de licitação e houve uma troca de empresa. Assumiu agora uma empresa chamada Alternativa. Ela assumiu na terça-feira passada as atividades e, como sempre acontece nessa mudança de empresa de prestação de serviço de limpeza, é bem possível que ocorra algum tipo de dificuldade nesse iníciozinho, até que toda a equipe de limpeza esteja aqui no IMEC, até que o pessoal se adapte à rotina do Instituto. Então, eu já peço desculpas antecipadamente e aviso a vocês que é possível que haja algum tipo de dificuldade nesse começo. O segundo, o Vanderlei passou um e-mail de contato, o contato é limpeza@ime.unicamp.br. Ok, a segunda informação que eu queria passar é que a Unicamp tinha uma equipe grande de manutenção que era gerida através de um contrato via Funcamp. E aí esse contrato não foi renovado e há uma licitação para a contratação de uma nova equipe que faz esse serviço de manutenção, e essa licitação está num estágio de recursos. Então a Unicamp já rescindiu o contrato de manutenção antigo e ainda não firmou um contrato novo. Motivo pelo qual vocês podem, entrando aqui no IMEC, ver algum material de construção ali à esquerda, né, de quem entra pela entrada principal do IMEC, vai ver algum material de construção. E por conta disso, algumas pequenas obras que nós tínhamos aqui no IMEC estão paradas. Outras coisas que vão parar são serviços de pintura, por exemplo, e outros serviços que envolvem alvenaria. Então, o que acontece é que se pessoas, departamentos do IMEC tiverem serviços relacionados à rede elétrica e alguns serviços de baixa complexidade, a equipe do IMEC dá conta do recado. E se os serviços forem maiores, não forem relacionados à rede elétrica e forem maiores, aí nós não temos uma equipe para isso e esses serviços estão temporariamente suspensos. Então eu já peço desculpas de novo pelos contratempos aí relacionados eventualmente à pintura e mesmo às obras aqui no pátio do IMEC, para as quais a gente já tem material, mas não tem hoje equipe disponível para fazer. O Vanderlei está insistindo para que a pequena equipe da Unicamp faça esse tipo de trabalho, mas a equipe da Unicamp, a equipe própria, realmente é pequena e ela não dá conta dos serviços todos que tem na Unicamp. Então vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa aqui no IMEC, mas é improvável. Né? Os atendimentos do serviço de manutenção da Unicamp estão ocorrendo, eu imagino, só em caráter emergencial. Ok, muito bem. Eu não sei se alguém se inscreveu ou quer se inscrever no expediente para dar alguma informação. Mais alguém? Não, tá bom. Ok, se não temos nenhum inscrito no expediente, eu vou passar para a discussão das atas. Nós temos duas atas, a ata da 6ª reunião extraordinária do dia 10 de setembro e a ata da 5ª reunião ordinária do dia 8 de outubro. As atas estão aqui. No que diz respeito à ata da 6ª reunião extraordinária, há duas pequenas correções. Uma é a substituição do Paulo
pelo Jorg como representante aqui do DM, é isso? Do DNA, como chefe do DNA, claro que não pode ser do DNA, como chefe do DNA. E a segunda é uma correção que o Aurélio fez num certo ponto aqui. Numa linha do texto está escrito SBMAC e deveria estar escrito SBM, é isso, Aurélio? Então, são essas as duas correções. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma correção a alguma dessas atas. Sexta reunião extraordinária do dia 10 de setembro ou quinta ordinária do dia 8 de outubro. Comentário? Não, posso pôr as atas em votação? Então, vou pôr em conjunto, tá, gente? As pessoas que forem favoráveis à aprovação das duas atas com essas duas pequenas correções permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Abstenções? Abstenção aprovada. Muito bem. Eu, só para ainda no expediente, eu gostaria de informar que o professor Jaime justificou a ausência. Ele está executando um trabalho para a Conveste na tarde de hoje, não pôde comparecer, não tem mais nenhuma. O Rafael também tem uma defesa agora nesse momento e não pôde comparecer. São as duas ausências justificadas. O Alberto, você sabe o que é? Aí o professor Alberto está afastado hoje e amanhã, então temos 3 ausências justificadas. Muito bem. Terminado o expediente, vou passar a ordem do dia. A mesa da ordem do dia, que tem 8 itens, a mesa destaca o item 8, distribuição de 2 cargos ou funções de professor titular. A mesa não tem mais nenhum destaque. Alguém quer destacar algum dos itens anteriores de 1 a 7? Não? Se ninguém quer destacar, vou colocar os itens de 1 a 7 em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Abstenções? Ok, aprovados os itens 1 a 7. Com relação ao item 8, o item 8 é a distribuição de 2 cargos de professor titular. Só para relembrar, neste ano o IMEC fez uma solicitação, todo ano é necessário fazer uma solicitação à reitoria. Essa solicitação é feita até setembro, se não me engano. O IMEC solicitou 3 vagas de professor titular, sendo 2 para o departamento de matemática, 1 para o departamento de estatística. Não houve solicitação para matemática aplicada. E das 3 vagas que o IMEC solicitou, foram concedidas 2 vagas. Então, nós temos hoje 2 vagas para 3 pedidos, 2 para matemática pura e 1 para a estatística. Esse assunto foi discutido no CI, também deve ter sido discutido nos departamentos. O departamento de matemática certamente discutiu, porque ele encaminhou ao diretor uma carta justificando as solicitações, justificando o motivo do DM manter o pedido de 2 vagas. Eu espero que vocês tenham tido tempo de consultar essa manifestação aqui do DM, essa carta do Departamento de Matemática. Se vocês não tiverem, eu poderia lê-la, mas talvez eu preferia em lugar disso. Bom, quando eu desci, não tinha eu reconheço essa carta. Eu realmente não consegui. Essa carta, olha, eu me dei conta de que a carta não estava dentro da pasta hoje de manhã cedo. Ela foi colocada hoje de manhã cedo. Um motivo pelo qual eu peço 1 milhão de desculpas. Se o professor Adriano achar que com isso o dele foi prejudicado e se quiser que eu leia a carta, eu posso fazê-lo. Se não, talvez o Adriano possa ele mesmo apresentar os argumentos. Não sei se você prefere que eu leia, Adriano, você quer você argumentar? Não sei, dado que as pessoas puderem consultar, talvez até valha a pena ler. Vale a pena ler. Então, se vocês me permitem, eu peço de novo desculpas pelo fato da carta não ter sido deixada na pastinha. E seria bom projetar. Se nós tivéssemos a carta
digitalizada, seria ótimo. Você tem a carta digitalizada? Oi? Guardar num computador do IMEC. Só desligar esse cara. Talvez não seja uma ideia desligar a computação do celular. Escola Platinum foi colocar seus dispositivos no CI. Houve algum acordo na discussão do CI ou não teve um acordo? Como é que foi a discussão? Os chefes ficaram de conversar depois. Essa é uma ótima pergunta. Não houve acordo. Não houve acordo absolutamente nenhum sobre isso. Os dois departamentos envolvidos, né, DM e estatística, reivindicam a segunda vaga, ou a primeira, tanto faz, né, reivindicam uma das duas vagas. Ok. Ainda bem, né? Insistir. Essa informação, você sobe um pouquinho, sobe um pouquinho aí, Adriano. Essa informação, Rota, está no começo da carta. E começa assim: uma vez que os chefes de departamento não entraram em um acordo sobre a distribuição dos cargos MS6 atribuídos ao IMEC. Aqui é Ctrl L, não, aí ele está muito grande. Olha, caramba. Ficou melhor assim? Já está dando para enxergar? Põe a 100 então. Ou então ajuste. Assim tá bom? 100% é sempre uma boa opção, né? Ok, então eu vou tentar ler aqui. Uma vez que os chefes de departamento não entraram em um acordo sobre a distribuição dos cargos MS6 atribuídos ao IMEC pela deliberação Consul 355/15, venho apresentar os pontos de vista que fazem o Departamento de Matemática acreditar que seja justo que ambos os cargos sejam a ele destinados. Esse assunto foi discutido pelo Conselho do Departamento de Matemática em sua reunião de 20 de outubro de 2015, e a opinião do Conselho... Tivemos um pequeno desastre. Está tudo certo, exceto pelo Fábio. Muito bem. Vocês acham que dá para ler? Querem que eu amplie um pouco mais? Tá, foi ajustar a largura. Agora dá, né, gente? Se não der, a gente vai substituir por aquelas letras. Assim, um E grande, aí depois tem duas, depois tem 4 e assim por diante. Muito bem. Então eu estou aqui no segundo parágrafo. Esse assunto foi discutido pelo Conselho do Departamento de Matemática em sua reunião de 20 de outubro, e a opinião do Conselho é resultado de uma análise das situações dos 3 departamentos e o recente histórico de distribuição de cargos em MS6 no IMEC. Conforme manifestação da CD-CDE, pelo menos 8 dos 13 livre-docentes do DM já cumprem formalmente os requisitos descritos no perfil MS6 do IMEC e, portanto, têm condições de se inscrever em concursos para esse cargo. Já descontamos o professor Caio, que, apesar de ter feito o perfil MS6, pediu aposentadoria a ser consolidada antes da realização de concursos para os cargos. Além do professor Ari, que também se aposentará.
voltando então ao parágrafo, dessa forma fica claro que o número de cargos MS6 solicitados pelo DM nos últimos 3 anos não foi artificialmente inflacionado e o DM, de fato, tem docentes de seus próprios quadros com méritos para preencher essas 2 novas vagas, além daquela distribuída em 2014, cujo concurso está à espera de publicação do edital de abertura. A nosso ver, a demanda do Departamento de Estatística é bem menor, uma vez que o DE tem 5 livres docentes no total, sendo 2 no nível MS 5.2 e nenhum no MS 5.3. Por isso, o recente histórico de distribuição dos cargos MS6 no IMEC se torna um argumento forte para justificar nossa posição, como se segue. Em 2012, nenhum pedido do IMEC, mas o DMA conseguiu, na sequência, a conversão de um cargo MS3 em MS6, em virtude do falecimento do professor Letelier. Em 2013, foram solicitados 10 cargos, 2 para o DE, 4 para o DM e 4 para o DMA, sendo 7 atendidos pela CVD, com a seguinte distribuição: 2 para o DE, 2 para o DM, 3 para o DMA. Em 2014, foram 7 cargos solicitados pelo IMEC, 1 para o DE por mérito, eu acho que isso se refere à vaga do Rota, né? 3 pelo DM, 3 pelo DMA, sendo 5 atendidos pela CVD com a seguinte distribuição final: 1 de mérito do DE, 2 do DM, 2 do DMA. Em 2015 foram solicitados 3 cargos, 1 pelo DE, 2 pelo DM, sendo 2 atendidos pela CVD. Comparando o histórico do DM e do DE, tivemos 9 solicitações do DM, sendo 4 atendidas até o momento, e 4 solicitações do DE, sendo que todas as 3 anteriores foram atendidas. A quarta é essa sobre a qual nós estamos tratando hoje, né? Mesmo o DM ficando com os 2 cargos de 2015, o DM terá 2/3 de seus cargos pedidos, terá atendido os 2/3 de seus cargos pedidos, contra 3/4 do DM. O chefe do DM deixou registrado na ata da reunião da congregação de 13 de novembro de 2014 uma observação sobre o fato de o DE não estar abrindo mão de nenhum dos cargos solicitados, enquanto o DM foi o que mais abriu mão nesses últimos anos. Cremos que é chegada a hora de contrabalançar esse comportamento. Note-se também que o DM preencheu até o momento os 2 cargos vindos de 2013 e um dos vindos de 2014, enquanto o DE preencheu apenas um dos cargos de 2013 e também o de 2014. Ou seja, o DM já preencheu 3/4 dos cargos obtidos, enquanto o DE preencheu 2/3. Olhando-se também a quantidade de inscritos nos concursos ocorridos recentemente, vemos que o DE teve um concurso com mais vagas que inscritos, enquanto o DM teve mais inscritos e também mais participantes e vagas em cada um deles. No último ano, o DE garantiu aumento de 2 para 5 docentes MS6 em seus quadros, após a realização do concurso em andamento, enquanto o DM apenas vem repondo o seu quadro de titulares, que já se encontrava bem abaixo do índice de 35% considerado adequado pela Unicamp. Explicamos que não mencionamos o DNA no parágrafo anterior, uma vez que a Assembleia do DNA decidiu não solicitar cargos MS6 em 2015. Por esses motivos, o DM reivindica os 2 cargos atribuídos ao IMEC em 2015 e aí assina o professor Adriano, que é chefe do departamento, e o professor Adriano também anexa a essa carta a manifestação da CD Quadrado, a qual eu prefiro não ler, só por economia de tempo. Muito bem, Adriano, agora eu ia passar a palavra para você mesmo, não sei se você quer complementar alguma coisa, se quiser tem um microfone. Eu acho que os argumentos básicos são esses aí. Eu teria alguma coisa para acrescentar, caso venha a ser necessário, sobre as discussões que teve entre os chefes de departamentos em 2000 dos 2 últimos pedidos. O pedido de 2013, na verdade, foi discutido em 2014, o de 2014 também, então teve no início do ano, em 2014, a discussão referente aos pedidos de 2013, porque ela só saiu em dezembro, também saiu em outubro, não tem saído nos 2 últimos anos. Em 2013, a CBD Consul foi aprovado no Consul em dezembro, então a discussão foi só no início de 2014.
discussão do pedido de 2014. Então, se fizer necessário, eu posso falar alguma coisa sobre as conversas que houveram entre os chefes do departamento nessas duas oportunidades. Fora isso, eu convido o Marcelo Montenegro, que é membro da CD Quadrado, que são os titulares do PM, se ele quiser falar mais alguma coisa em termos. Tá, mas antes de passar a palavra ao Marcelo, eu queria fazer uma consulta aos três chefes, se você não se incomoda. E eu já inscrevo o Marcelo. Tá, Marcelo? Só por gentileza. Eu vou passar então a palavra aos chefes, começando pelo Serguei, que é o da estatística. Serguei, você pode usar o microfone? Porque ele daqui da frente é muito difícil de ouvir. Bom, a gente não fez nenhuma assim, carta formal, porque é óbvio que o departamento não vai abrir mão desse pedido por vontade própria. Nós conversamos entre os docentes. Todo mundo acha justo que uma das vagas vá para o departamento de estatística. Porém, a gente fez aqui uma tabelinha com situação, digamos, o status quo no momento, que eu não acho que alguma coisa pode ser justificada pelo número dos pedidos, que dá para pedir 1 milhão de vagas, tranquilo. Se a gente quisesse, a gente pediria 5. Então, no momento, a porcentagem dos titulares no departamento de estatística é 16,7%, enquanto no departamento de matemática é 24,4% e a matemática aplicada é 30,6%. Bom, isso não conta o Vitor Hugo, que ainda vai fazer concurso no futuro. Com relação aos MS5, então não sei se realmente é bom usar esse argumento que tem tantas MS5-2, né? Porque bom, eu conheço pessoas que prefiro não citar nomes explicitamente, mas eles consideram todo esse negócio de promoção horizontal uma aberração política, não sei o quê, e não participam disso aí por princípios. Eu particularmente não concordo, mas tem gente que tem essa opinião. A gente tem um docente já aprovado no concurso de livre docência, não sei que passou já oficialmente, acho que ainda não. Tem mais um que vai fazer concurso agora. E um detalhe, todos os MS5 do Departamento de Estatística têm bolsa PQ, do CNPq, ou seja, 100%. Enquanto que entre os 14 da matemática, 9 têm bolsa PQ, ou seja, 64%. Então, se a gente só considerar aqueles com bolsa PQ, eu acho que fica claríssimo que não tem nenhuma disparidade assim que justifica que a matemática recebe tudo. Então, e outra coisa, bom, eu sei que a gente está em desvantagem numérica e pelo jeito continuar desse jeito. Só lembrando a história da vaga do Profis, que o Aloísio pediu e que depois misteriosamente não foi para o departamento de estatística, por alguma razão. Pediu vaga do Profis, ela veio para o instituto e depois, eu não sei, eu não estava no desfio que está acontecendo. Aquela vaga do sexta-feira, já foi preenchida essa vaga do professor. Lembra aquela história que foi empatado a votação de uma vaga entre a estatística e a matemática, e o diretor do instituto, que era da matemática, fez voto de Mineiro, dado vaga para a matemática. Isso já foi preenchido ou não? Faz mais de 2 anos que aconteceu isso. Isso é uma pergunta a mim. Vamos lá. Você
isso é uma vaga para professor do IMEC. Veja que nós estamos discutindo vagas para titulares. Tá, tudo As bem. vagas para professores do IMEC, a cada, no máximo 2 meses, eu envio um relatório aos chefes do departamento. A posição é exatamente aquela, Serguei, não mudou absolutamente nada. Tudo bem. Você recebe a cada 2 meses. E eu, inclusive, cobro dos chefes que as preencham. Eu posso ler aqui, mas eu acho que nós estamos discutindo outra coisa. Acho que a nossa discussão agora não é exatamente onde foi parar uma vaga. De qualquer forma, a resposta Eu é só lembrando que é... para a primeira semana de dezembro. O concurso está marcado para daqui a 3 semanas. Tudo bem. Então, só estou lembrando um pouco do histórico e devo confessar que existe um sentimento no Departamento de Estatística que é o departamento vem sendo prejudicado na hora de distribuição das vagas. Só estou transmitindo a posição. O Departamento de Estatística tem 26 vagas. O Departamento de Matemática tem 46. E o Departamento de Matemática Aplicada tem 41. Esse é o número de vagas para professores. Dessas vagas, uma parte está preenchida ou não, e outra não, eu posso ler para você aqui quantas não estão. No caso particular do DE, são 3 que não estão. Elas podem ser preenchidas assim que o DE Sim, a realizar gente concurso. acabou de contratar 3 professores e aí você sabe que é difícil que no mercado apareçam 6 pessoas de alto nível de uma vez só. Não, Então, então, a gente está... desculpa, Serguei, então eu não entendo por que você está pondo as vagas para MS3, porque você tem 3 vagas para MS3 não preenchidas. Você pode preencher o dia que você quiser. Então eu preferi que as vagas para MS3, eu acho que a discussão já é complicada o suficiente se nós nos ativermos as vagas para MS6. Se nós juntarmos a isso as vagas para MS3, que não estão em disputa, o assunto ficará um pouco mais complicado. O assunto ficou... Oi? Não complica nada. Oi? Não complica nada, porque não tem mercado para essas 3 na avaliação. Não tem. Deixa pra lá. Desculpa, Serguei, continue. Não tem esses 3 no mercado, só corrigir. Mas, bom, assim, para mim as estatísticas mostram que não tem justificativa o departamento de matemática querer tudo para eles. Bom, mas a gente tem desvantagem numérica, fazer o quê? Agora eu ia fazer eu gostaria, por gentileza, que o Paulo dissesse se há alguma posição oficial do DNA. Tá, a posição do DNA, na verdade, foi definida em julho, né? Quando a gente fez o pedido de vagas. O DNA ele tentou seguir de maneira bastante estrita o processo que é definido dentro do departamento. E naquele momento, quando a gente foi pedir as vagas, o número de vagas disponíveis no departamento, considerado o número de pessoas que tinham já sido avaliadas para aceder ao cubo, no nosso caso, estava igual. Então a gente não tinha uma justificativa dentro das pessoas que já tinham sido habilitadas perante aceder ao cubo para pedir novas vagas, e esse foi o único motivo pelo qual nós decidimos não pedir novas vagas esse ano, seguindo formalmente esse processo do departamento. Note que a gente também deixou claro, quando escreveu a carta explicando isso, que isso não queria dizer que o DNA não tem uma demanda latente muito bem qualificada, como pode ser vista pela grande quantidade de docentes que ainda temos no nível MS 5.3, né? Mas nesse ano a gente tentando manter esse esquema de só pedir vaga se houver uma qualificação bem definida e formal, não só uma qualificação latente, a gente preferiu não fazer pedido. Ok, obrigado, Paulo. Então, esclarecida a posição do DNA, nós temos aquilo que se imaginava, 2 vagas a serem divididas por 2 departamentos, né? O departamento de matemática e o de estatística. Agora, terminadas as manifestações do chefe, eu vou, por sugestão do Adriano, eu vou passar a palavra para o Marcelo. Deixa eu fazer um comentário em cima dos números que o professor Serguei deu enquanto o microfone está lá. O professor Serguei deu um dado que tem 9 docentes do MS5 do DM com bolsa PQ e 5 da estatística com bolsa PQ, e que isso mostra que não existe discrepância.
porcentagem nossa de titulares? Pode aumentar um pouquinho, por favor. Desculpa, gente, isso estava atrás de mim, eu não cheguei a ver a projeção. Esse aqui é um número que eu tenho apresentado todo ano para o departamento. Aqui em cima é a composição absoluta oficial, ou seja, o pessoal que de fato já está com o contrato assinado e coisa. Por isso que essa discrepância aqui, o Chico falou que faltam 3 do departamento de estatística e aqui está faltando 6, é porque tem 3 ainda aí para questão de papelada chegar. Certo? Então, oi? O melhor quadro de fato seria esse aqui, porque isso aqui é uma projeção, ele não é um quadro absoluto, isso aqui são de fato as vagas, o total de vagas que cada departamento tem por aqui. É claro que para fazer uma projeção eu tinha que escolher alguma coisa aleatória, eu tinha que promover alguém. E a coisa aleatória foi promover alguém que está no primeiro nível disponível. Certo? Então, não necessariamente vai ser esse o caso, mas para fazer a projeção, faz a projeção com a coisa mais óbvia de se pensar. Então, os números atuais são esses, comparado com o total de vagas, não o total de docentes contratados, o total de vagas que tem por aqui. Então, em particular, todas as vagas que não estão preenchidas estão lançadas aqui como se tivessem preenchidas já como MS3. E os aposentados estão descontando. O pessoal que está aposentando, por exemplo, o professor Rigas, que não é oficial a aposentadoria, mas ele já pediu a aposentadoria, ele já está subtraído. Você tirou o título? Tirei. O Tigo está... Deixa eu ver o negócio aqui. Eu não lembro muito de cabeça, então. Eu sei que está nessa ordem agora. O título... Talvez não. Talvez eu tenha esquecido. Talvez eu tenha esquecido de tirar o Tigo. Talvez eu tenha esquecido de tirar o Tigo. Ele se aposenta. Você não tinha que saber. Não, mas eu sabia. Eu não tinha que saber, mas eu sabia. Tá bom. Mas eu devo ter esquecido de tirar. As porcentagens estão aqui. Se você quiser ver o número absoluto atual é esse, se quiser o número projetado já com vagas garantidas, mesmo que não preenchidas, é esse. Você tem um microfone aí? Lá, Marcelo. Como estava escrito para falar logo após, esses números que aí estão, eu acho que o Adriano também já deve ter apresentado aí nos reuniões, né? Eu acho que é de conhecimento do chefe de departamento. Eu acho que esses números aí o Adriano já deve ter apresentado nas reuniões, deve ser de conhecimento dos chefes de departamento, né? Para reforçar algo que está aí na nossa na carta que o Adriano enviou, né? Que também nós fazemos o nosso pedido tendo uma demanda qualificada, né? E essas vagas vindo para o IMEC, né? Se chegou a um acordo e vagas foram divididas para estatística, para matemática e para matemática aplicada. Agora, o que eu não vejo da parte da estatística... Fazer uma correção, tem projeção ali, a projeção de baixo é se o DM ficar com essas duas vagas. Sim, tá? sim. Se o DM não ficar com essas vagas, tem que mexer alguma coisa para todo mundo ficar. Então, assim, nós temos uma demanda qualificada, a estatística já teve concurso com mais vagas do que inscritos, né? E vocês da estatística não têm argumentos numéricos sólidos, tá? Para justificar a demanda de vocês. Nós temos. Tá? Temos 8 em condições de fazer 8 dentro do departamento. No último concurso que houve, só em um concurso houve 6 candidatos. Então, nós temos argumentos numéricos sólidos. Vocês não têm. Não tenho inscritos aqui, gente. Agora eu tenho voto. Pois não, Rob. Eu fui 2 vezes lá verificar. Fui 2 vezes verificar a documentação. Na lista de antes, o Unicamp colocava a tabela, os solicitados e os que foram dados, né? Eu não lembrava quando tinha sido solicitado. Como não tinha nenhuma documentação, eu imaginava que o IMEC tinha solicitado 2 vagas e as 2 vagas tinham sido dadas e aí não teria nenhuma discussão, né?
que agora fica muito difícil, digamos, as vagas que a gente tem que discutir é realmente, digamos, nessa relação número. É como diz, acho que o Marcelo quer dizer, a gente tem que verificar também o nível desses professores que tem. Ficar jogando número, sem a gente conhecer o currículo dos professores, é muito difícil discutir. Eu não sei se a gente tem, digamos, premência de decidir agora, já que nós temos vagas sobrando aí para concursos, talvez a gente pudesse deixar um pouco melhor para a próxima reunião e decidir isso. Eu gostaria de estudar os currículos dos professores, dos departamentos, para decidir para quem você acha que eu devo colocar. Não vai ficar jogando em cima de números, quem tem os professores da MS5, MS3, MS5.2, porque eu não conheço realmente os currículos dos professores envolvidos que poderiam se candidatar. Tem premência ou não de se decidir a vaga hoje? Roda. Eu acho que não. Eu fiz uma consulta, esse assunto foi posto na pauta mais ou menos em cima da hora, e eu fiz uma consulta aos 3 chefes sobre a conveniência de colocar esse assunto em pauta já, ou se isso deveria entrar só na congregação de dezembro. Todos os 3 chefes, aí feito um parêntese que nesse caso eu não consultei o Paulo, mas eu consultei o Lidor, mas todos os 3 chefes disseram que não tinham qualquer objeção à inclusão desse assunto na pauta dessa reunião e que, pelo contrário, talvez fosse melhor resolver o assunto mais ou menos rápido, porque não havia... Enfim, o que era preciso negociar ou discutir já havia sido negociado ou discutido. Foi essa informação que eu recebi. Os chefes podem me contradizer, se for o caso. Mas foi essa informação que eu recebi dos chefes. O Departamento de Matemática se manifestou. Eu havia entendido que o Departamento de Estatística tinha feito uma reunião para discutir isso. Eu nem fui consultado, por exemplo. Pois é, eu não sabia. Sobre isso, fiquei sabendo hoje. E o DNA não tinha se candidatado à vaga, então a posição do DNA era frágil desde o começo. A posição, eu digo assim, como um interessado na vaga, né? Era frágil desde o começo. Então, aí, sabe outros conhecimentos, digamos, acho que faz uns 3 ou 4 anos que a Unicamp ele dá vagas para cargos ou funções. Não tem mais esse negócio de discutir, digamos, se vai ser, digamos, se foi pedido para ser para mérito ou não. Cargos aos departamentos e institutos verificar se vai querer dar por mérito ou não. Porque a Unicamp não discute isso. Eles dão para cargos e funções. Né? No meu caso, por exemplo, não quiseram me dar um cargo que não veio para o mérito para mim. Mas a Unicamp nunca dá para o mérito. Ele dá cargo ou função. Cabe aos departamentos e institutos decidirem como é que vão ser utilizados. ok. Vou seguir a ordem aqui. É o Marcelo de novo. Marcelo. Eu sou contra que se postergue a decisão. A análise de currículos, né? Também eu acho que isso, no momento, eu acho que isso já não cabe mais, né? E se for um argumento, se for, digamos assim, tão importante assim, fazer análise de currículo, na estatística teve um concurso, né, com 2 vagas e 1 candidato. Que a análise de currículo é tão importante assim para que seja feita para poder decidir as vagas. Vocês já tiveram um concurso com mais vagas do que inscrito? Próximo, Instituto Paulo. Eu só quero falar alguma coisa para deixar algo bem claro perante a congregação. O fato do DNA não ter pedido vagas esse ano é uma situação conjuntural, aí meio de falha de algumas pessoas do DNA que têm interesses em virar MS6 não terem entrado com os pedidos a tempo para ceder ao CUBA, esse tipo de coisa. Não é que não existe demanda, isso inclusive no tal quadro aí fica muito claro quando se olha o número de MS5.3 do departamento. Além disso, eu sei que a CDU Cubo está processando atualmente pelo menos 2 pedidos, e existem outras pessoas do departamento também falando que devem entrar brevemente com pedidos. Então, eu só quero deixar bem claro para que isso depois não seja usado numa reunião futura, algo do tipo, não, mas vocês nem tinham demanda ano passado, ou alguma coisa assim. Não, o DMA tem uma demanda latente muito clara e simplesmente foi extremamente rígido dentro dos seus critérios que, antes de fazer o pedido,
a CDL Cubo já teria que ter analisado, né? No nosso caso, inclusive, a CDL Cubo normalmente faz pedidos de pareceres externos e coisas desse tipo para cada pedido feito de maneira individual. Então, que fique muito claro isso, o DMA tem sim demanda e certamente nos próximos anos essa demanda vai sim aparecer. Ok, próximo inscrito é o Adriano. Eu ia fazer um comentário em cima de algo que o Rosa tinha falado, aí coincide complementar a informação que o Marcelo deu. Com relação a essa história de que a Unicamp não discute se é por mérito, se não é por mérito, eu confesso que eu fico meio confuso com se isso é assim ou é assado, porque no ano passado, embora não seja uma decisão, veio escrito como uma sugestão, né? E o ano passado, das 5 vagas que vieram dos 7 pedidos, vieram 5 vagas, e veio escrito com sugestão da CBD que uma dessas vagas fosse usada para promoção por mérito do professor Roca. Então, embora não seja, a decisão final seja aqui da congregação, a Unicamp, de uma certa forma, discute porque vem a sugestão. Não, é que depois os outros vêm tudo com mérito, com vaga ou função. Esses vêm especificar, mas normalmente só vem com vaga ou função. Ano retrasado, inclusive, a CBD falou que não ia nem discutir os nomes. Eles nem entraram na discussão dos nomes. Posso listar isso uma coisa? Olha, sobre essa história de vaga ou função, a Unicamp hoje em dia, pelo menos, o Chico pode me corrigir. A Unicamp hoje em dia, ela só te dá a diferença de salário entre o MS5, né, e o MS3. Ela não te dá o cargo, né? Nunca. Então, se você contratar alguém de fora, você tem que pegar o cargo que o departamento tem para a entrada, então a gente só tem realmente essa diferença aí. Bom, enfim, e aí, então, eu acho que está na hora de eu deixar registrado algo que eu tenho evitado. Eu falei sem microfone da outra vez, deixa eu só esclarecer em volume mais alto agora que eu estou com o microfone, que na tabela de baixo lá está sobre o pressuposto que as 2 vagas teriam ido para o DM, porque se for uma para cada um, aí ficaria 6 para o DE e só 10 para o DM, lá na primeira linha, lá na tabela de baixo. Certo? Ali é uma projeção, caso o DM ficasse com as 2 vagas, seria aquilo. Se não, se for um para o DM e uma para o DE, então o DE passa a ser 6 e o DM 10. Certo? Então, eu vou deixar registrado, então, e que explica um pouco do motivo desse fato que o Marcelo salientou, que o Departamento de Estatística teve um concurso com 2 vagas e um candidato, por que isso aconteceu. Certo? E aí eu vou recapitular a discussão que teve sobre as vagas pedidas em 2013, quando eu anuncio o professor Martins, sentamos para discutir a distribuição, a proposta inicial do DM. O DMA chegou com a proposta do professor Martins, falando que o DMA quer 3 das... O DMA tinha pedido 4 vagas, vieram 7 do IMEC, e o professor Martins falou que o DMA quer 3 vagas. O DM propunha que ficasse com 3 vagas também e só uma para o Departamento de Estatística. Em conversa minha com o professor Martins, com a professora Nancy, houve argumentos que inclusive se misturam um pouco com o argumento que o professor Serguei lembrou aqui do vaga do Profis, etc. e não sei o quê, embora não deviam ser muito relacionados, mas enfim, acabou sendo relacionado. E a gente começou a falar, tá bom, então quem são os candidatos? Foram apresentados os nomes e a professora Nancy apresentou 3 nomes do Departamento de Estatística, que eram o professor Ronaldo, o professor Rota e mais alguém de fora da Unicamp que estava conversando um eventual interesse que acabou não frutificando, a pessoa acabou nem se inscrevendo para o concurso. Certo? Tudo bem, e o DM também teve contato com gente de fora que acabou se inscrevendo e não participando. Isso acontece, são outros 500. Bom, então, dado que o de fora da estatística não deu certo, as 2 vagas, o DM acabou cedendo com relação às vagas de 2013 e a proposta aprovada não foi a proposta originalmente definida pelo DM, que era de 3 para o DMA, 3 para o DM e 1 para a estatística, acabou sendo aprovada 3 para o DMA, 2 para o DM, 2 para a estatística. Dado que dos nomes mencionados pelo Departamento de Estatística no início de 2014 só sobraram o professor Ronaldo e o professor Rota,
Eu achei muito estranho que no ano seguinte o Departamento de Estatística apresenta um pedido de apenas uma vaga por mérito do professor Rota, já que aquela do ano anterior estava justinho, os dois nomes apresentados tinham ganho as duas vagas. Tá certo? O professor Rota estava inscrito no concurso do Departamento de Estatística e retirou a inscrição depois que foi confirmado que a promoção por mérito tinha passado aqui na congregação. Então, esse é o motivo que o Departamento de Estatística teve um concurso com mais vagas do que inscritos. O Departamento de Estatística, nos 2 últimos anos, ganhou 2 vezes a vaga destinada ao professor Rota. É isso. E ó. Talvez eu consiga contribuir um pouco para resolver essa confusão sobre como o processo do pedido das vagas de concessão. Antigamente era promoção por mérito, aí foi extinto, inclusive é considerado ilegal dar uma vaga para uma pessoa em seu concurso público e não é uma promoção. Então, o que é sendo feito, e essa tradição é forte na Unicamp, é antes de fazer um concurso, garantir que haja pessoas interessadas e habilitadas para se inscreverem, para que não se faça um concurso à toa, porque isso é caro, traz uma banca e tudo mais. Então, vem pareceres para ver se tem pessoas habilitadas para se inscrever em um tal concurso, para evitar que o concurso aconteça sem haja pessoas disputando. Né? Mas é um concurso, é uma vaga pública e quem quiser pode se inscrever, não é uma promoção para aquelas pessoas. Dito isso, gostaria de consultar o DE, porque a gente escutou que o DM fez esse serviço e constatou que no seu departamento existem 8 pessoas que poderiam se inscrever caso venha a acontecer concursos de titulares. Então, a chance do DM fazer um concurso à toa, sem pessoas se candidatando, é bastante reduzida. Então, eu gostaria de saber qual é a situação do DE nesse sentido. Tem pessoas cujos currículos já foram avaliados, externos ou internos, não importa, mas que possam se interessar, né, nesse tipo de concurso, para que também o DE possa nos garantir que caso houvesse esse concurso do DE, não aconteceria sem inscritos. Aproveitando que o próximo inscrito já é o professor Serguei, você já podia, no que você juntar ao que você pretendia contar, já podia, então, eventualmente responder a pergunta do... Sim, eu ia responder isso. Primeiro gostaria de comentar esse assunto já levantado pelo Marcelo, que tinha um concurso com 2 vagas, um candidato, e por isso que o Departamento de Estatística não deve receber mais nada. Então, de fato, no começo tinha 3 candidatos para essas 2 vagas. 3. O Rota acabou tomando outro caminho e o Vitor Uga foi impedido de confirmar a inscrição por uma questão legal. Ele fez uns recursos lá na reitoria, que eu nem sei como que é. Bom, depois ele depois mudou algum regulamento lá em cima, e aí o Vitor Hugo parece que pode se inscrever finalmente, mas eu gostaria que esse assunto de um candidato, 2 vagas morresse agora, tá? Porque tinha 3 candidatos. 3. Bom, com relação à pergunta do Jorge, esse pedido que a gente fez de uma vaga, ele passou na Assembleia do Departamento, foi devidamente discutido lá. Pelo que eu sei, eu não estou pessoalmente em contato, porque
essa pessoa não é da minha área, pelo que eu sei, tem contato sim com pessoal externo. E, bom, a meu ver, como eu falei, todos os ME5 do DE são professores, pesquisadores ativos, e todos têm bolsa PQ, e a meu ver tem pelo menos um candidato forte. Eu não queria discutir nomes agora, mas eu posso dizer isso. Assim, um candidato que sobressai. Obviamente que todos os ME5 podem fazer concurso. Então, em particular, eu acho que não vai acontecer aquilo que o Jorge tem medo de acontecer, concurso sem candidato. Isso não vai acontecer. Já foram aprovadas novas normas do professor para concurso particular, e qualquer um pode fazer, não precisa ter mais interstício. Como é que ficou mesmo? O interstício foi... não é que ele tenha sido suprimido. Você pode fazer argumentando que notório, não é notório saber, é especialista de reconhecido valor. Ou seja, o que foi permitido é que os professores da Unicamp também sejam admitidos como especialistas de reconhecido valor. Antigamente, só professores externos podiam requisitar que a inscrição fosse aceita com base nisso. E hoje em dia, tanto professores da Unicamp como professores externos podem usar esse tipo de critério para ingressar. Mas isso depende desse reconhecido valor ser de fato reconhecido na série. Nem de doutor também para particular, nem interstício, basta ser doutor. Se você tiver o seu valor reconhecido pela SEC, se você argumentar que você é um especialista e quer ter o seu valor reconhecido pela SEC, e se a SEC concordar, você pode sair de analfabeto para titular direto. Não, eu estou brincando analfabeto, claro, não estou imaginando que isso vá acontecer, mas é permitido direto, não precisa ter absolutamente nada. Você pode sair de doutor para titular imediatamente. É o que normalmente acontece com os candidatos externos. E agora caiu o impedimento de que os candidatos internos tenham o valor reconhecido. Então agora aos internos se aplica a mesma regra que antes só se aplicava aos externos. Seguindo aqui a lista, o Henrique é o próximo. Algumas observações, né? Então, o que está em jogo aqui, né, vamos lembrar que a coluna amarela do canto inferior direito, que corresponde ao DM, já pressupõe que a vaga foi atribuída ao DM. Sem essa vaga, cai aproximadamente um pouco mais de 2%, o DM fica com 21%, 21,5% de representação de cor. O DE, por outro lado, se recebesse essa vaga, aumentaria em 1/5 seu percentual, subiria para 23%. Então, ficaria, no cenário proposto pela estatística, 23 contra 21,5, ambos abaixo da média do Instituto. Né? Então, a discussão aqui é qual dos dois, né, vai se aproximar mais, embora fiquem abaixo, vai se aproximar mais da média do Instituto. O DMA, nas palavras do professor Paulo, entende que um critério razoável que ele, inclusive, pretende invocar no futuro próximo, de mérito para a promoção para MS6, é a situação na carreira nos níveis finais 5.2 e 5.3. Ele entende que o departamento dele, pelo fato de 5.2 e 5.3 juntos estarem muito fortemente representados, eles têm uma demanda razoável por vagas de MS6 no futuro. Né? Foi esse o ponto que o Paulo fez, se quiser me corrigir, mas eu entendo que... Há também a avaliação pela CDL. Perfeito. Claro, mas você entende que isso é um argumento que vocês não estão reivindicando agora, mas que você acha legítimo, quer frisar que é legítimo para ser usado no futuro, e eu concordo.
Mas justamente porque eu concordo, então eu devo observar que se eu somar os níveis 5.2 e 5.3 do DMA, olha lá, dá 33%, parece um argumento sólido, é quase um terço do departamento em situação de promoção para MSC. Quando eu olho o meu próprio departamento, eu vejo 10,9, ou seja, 5 colegas. E o departamento de estatística não apresenta nenhum. Então a pergunta é, qual desses dois... Tem que tomar cuidado com você ler a tabela de baixo ali, porque o Vitor Hugo, por exemplo, e o Filidor está com 5.2, certo? Então aquilo lá é projeção. Eu falei, eu tenho que promover alguém para 5 para ocupar uma vaga. Então para fazer esse comentário, você O DNA está com mais, mas não é mais, assim, no final. Então vamos olhar em cima. Então se eu olhar de cima, 5.2 eu tenho 5% no DE, 21% no DM. Né? É disso que a gente está falando. A gente está comparando 25% com 22% e imenso 50% do DMA, mas isso a coluna cinza não está em discussão hoje. A gente está comparando o potencial de 5% com o potencial de 21% para promoção. Né? Quanto à Bolsa PQ, bom, eu conheço alguns, sei que o DM tem professores 3.1 até em promoção para 3.2 que tem Bolsa PQ. Quer dizer, a Bolsa PQ ocorre em todos os níveis e ela não é decisiva para a promoção. Ela não é um caractere demarcador da viabilidade de promoção para MS6. Cargo titular tem a ver com uma série de outros aspectos, tem a ver com senioridade, né, tempo no departamento, tempo no instituto, né, talvez muito mais acuradamente medidos pela situação na carreira no MS5, certo? Onde você está, quantos candidatos você tem em cada nível da carreira. Me parece que o DM está mais bem situado em termos percentuais para pleitear isso. Por fim, quer dizer, o DM mostra no histórico recente que cede mais vagas quando existe disputa. As vagas que nos são dadas são preenchidas com maior eficiência do que o DE, certo? E dito isso, a gente tem um número maior de candidatos para garantir a boa ocupação dessa vaga extra que seja dada para o DM. Então a gente tem mais candidatos, inclusive candidatos com Bolsa PQ, seja isso lá o que for, para pleitear uma vaga. A gente tem 9 candidatos com Bolsa PQ, segundo dados da estatística. E a gente indica que nos nosso histórico recente a gente realiza mais concursos, a gente preenche mais vagas, uma taxa mais elevada que a do DE. Então a pergunta para os colegas da matemática aplicada, que tem que se decidir aqui como é que eles vão se posicionar, é essa. Qual dos dois departamentos deve se aproximar um pouco mais da média do Instituto em termos de composição titular, entendendo que nenhum dos dois está na proporção desejada. Os dois estão um pouco abaixo. Obrigado, Henrique. O próximo inscrito é o Adriano. Eu pedi para falar de novo por causa da menção do professor Serguei, que o Vitor Hugo era candidato e não foi impedido. Bom, todo mundo sabia que naquela época aquele tipo de inscrição não era aceitável. Então, o nome do Vitor Hugo jamais foi discutido entre os chefes do departamento da época. O DM tinha pelo menos um candidato que estava com a pasta de inscrição pronta. Ele telefonou para a PG, conversou com a PG por mais de uma semana. A PG falou que não dá, é assim que é agora, não adianta. Ele resolveu não se inscrever para que o processo não fosse encaminhado com a análise da PG e atrasasse a realização do concurso. Então, falar que o Departamento de Estatística tinha 3 inscritos naquele concurso é mais um argumento falacioso do Departamento de Estatística. Eu gostaria que tivesse um pouco mais de respeito nessas argumentações com os outros departamentos. Eu não tenho mais inscritos. O que usualmente é uma dica de que está na hora de começarmos a nova rodada. Professor Serguei. Que essa informação que Adriano passou aqui não é verdade. Eu não falei que eram inscritos. Falei que eram pessoas candidatos, pessoas que tinham intenção de fazer esse concurso. Inclusive, o Vitor Hugo lutou bastante com instâncias superiores. Eu vi umas cartas bem cabeludas. Desculpa, eu quero dizer que a informação que o professor Adriano deu é verdade, porque o professor
Você falou Você falou que eu falei que eram inscritos. Eu não falei sobre inscritos. Falei sobre candidatos. Eu falei que tinha 3 Eu não estou falando do inscritos. que o senhor disse, eu estou falando do que é fato. Tá, você acabou de falar que eu Você disse que tem 3 Não, eu não disse que você inscritos. disse. Eu disse que o professor Vitor Hugo se inscreveu. Isso é fato, não depende da sua Bom, opinião. senhores, segue, você terminou? Marcelo Filho. Eu só queria dizer que é capaz os dois estarem corretos, mas candidatos não inscritos é um fato irrelevante. Só isso. Quer dizer, pode ser verdade, tá falando, mas candidato, todo mundo é candidato. Alguém aqui é candidato em SC6, todo mundo é candidato. Você pode ser candidato, se não está inscrito, você não precisa nem ser docente, não precisa nem ser pesquisador, não precisa nada. 6 milhões de candidatos. Ok, muito obrigado, Marcelo. Voltamos a não ter inscritos. Eu peço o pessoal da matemática aplicada pensar nisso. Eu acho que somos aqui membros da congregação do IMEC. Nós não somos representantes do departamento, exceto o chefe do departamento. Okay? Então eu acho que a gente deve pensar, digamos, no IMEC. Tá? Não é porque você precisa da estatística, eu vou voltar à estatística. Não é porque precisa da matemática, eu vou voltar à matemática. Então eu peço que as pessoas também, estatística, matemática, aplicada, são membros eleitos da congregação do IMEC. Ok? Então, digamos, assim, se eu não votar na estatística, a estatística não vai poder me cobrar. Espero que não me cobre, porque eu não fui eleito para departamento de estatística, eu fui eleito pelo IMEC. Professor Adriano. Quer dizer que eu concordo em gênero de lugar com o professor Rota, tanto é que no primeiro ano desses que foram mencionados aqui, o departamento de matemática, a princípio, defendia que fosse 3 de um e cedeu por 3 2 2, porque aceitou os argumentos do departamento de estatística. Apesar de não concordar o ano passado que a vaga fosse de novo para o departamento de estatística por causa do fato que eu mencionei, nós achamos que como a vaga veio sugerida por um certo tipo de carinho da CBD, era melhor para o IMEC que isso não fosse questionado. Portanto, o departamento de matemática tem se comportado dessa maneira, olhando o que é melhor para o IMEC nos últimos 2 anos e continua sendo assim. Bom, eu vou fazer só um pequeno recado. Eu concordo com o Rota. Do ponto de vista das votações aqui, salvo os chefes do departamento, os outros membros estão todos livres para votar como quiserem. E é melhor a gente não fazer referência aos departamentos, salvo no que tange aos chefes, porque esses não têm outra opção. Mas não temos mais inscritos. Então, podemos passar para a votação, será? Podemos? Ok. Eu vou passar para a votação, então, desse item e nós não temos uma sugestão de encaminhamento vinda da mesa, quer dizer, ou da CD, ou da CAA, ou de nenhum outro órgão. Então, eu vou ter que fazer uma votação ativa, os favoráveis a uma posição, os favoráveis a outra e as abstenções, tá ok? E eu não tenho nenhum motivo para escolher um departamento no lugar do outro, então farei isso por ordem alfabética das siglas, né? Porque o departamento D, né, não faz muita diferença. Então, os que são favoráveis, vejam, uma vaga está destinada ao departamento de matemática. Nós estamos discutindo uma segunda vaga. Eu suponho que a primeira vaga, todas as propostas aqui incluirão que uma das vagas vá para o departamento de matemática. Então, discutindo a segunda vaga, os que são favoráveis a que a segunda vaga vá para o departamento de estatística, por favor, levantem o braço. 2 votos. 2. Os que são favoráveis a que a segunda vaga vá para o departamento de matemática, por favor, levantem o braço. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mantenha o braço levantado só para confirmar. Só para. O Marcelo. 12. As abstenções. Eu posso só um comentário,
para a próxima reunião para poder estudar melhor para todos os professores. Mas, dado que a votação foi hoje, e pelo que eu conheço dos departamentos, eu dei meu voto. Eu não gosto muito de ficar discutindo toda hora, discutindo. Eu acho que podendo decidir, eu decido. Porque no momento eu achei, analisando pelo que eu conheço, o departamento de matemática, realmente os argumentos são mais consistentes. Então, você quer que isso conste como uma declaração de voto? Não, é só um comentário. Só um comentário. Ok. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela presença. Encerramos agora a nossa 7ª reunião.